No programa de hoje vamos debater os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus em uma das atividades fundamentais para a economia do Estado, o turismo. E para debater o tema, contamos com a participação de 3 convidados. A historiadora Janine Pires, diretora da Pires Inteligência em Destinos e Eventos, a vice-presidente da Bioc Brasil, Anita Pires, também diretora da COCAL, a Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e Afins da América Latina, e o empresário Bruno Braille, presidente da FEComércio Santa Catarina. Prezada Janine, você tem reconhecimento nacional e internacional como uma das principais executivas do setor de turismo no Brasil. Além do currículo acadêmico, que inclui especialização em economia do turismo, em ciências sociais e um mestrado em turismo na Espanha, você tem valiosa experiência profissional. Dentre outras funções, você foi diretora executiva do Convention Bureau de Maceió, também de Recife, foi secretária executiva do Ministério da Cultura, foi presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo e também presidente da Embratur no período de 2003 a 2010. Com essa vasta experiência, qual avaliação você faz do turismo no Brasil e no mundo até chegarmos a essa calamidade provocada pelo novo coronavírus? O turismo, ele nas últimas décadas, ele tem sido responsável por cerca de 1 a cada 10 empregos no mundo. No caso do Brasil, em torno de 2,3% do PIB direto do turismo tem uma importância econômica muito grande. A gente tem, segundo o WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, diretamente quase 3 milhões de pessoas na atividade turística. Então, tanto governos como empresas têm se dedicado muito a entender o turismo, a planejar, a fazer promoção, marketing e a explorar todas as possibilidades que o turismo pode trazer para o desenvolvimento das nações, das cidades. E eu poderia dizer que a gente tem no turismo também uma atividade que ajuda a preservar, sobretudo, a valorização das pessoas que trabalham na atividade e das pessoas que representam cada comunidade que recebe essa atividade. Dona Anita Pires, a senhora é considerada uma das 25 personalidades mais influentes do turismo brasileiro, segundo a revista Panrotas. Nós, do programa Estado de Excelência, já cobrimos grandes eventos protagonizados pela senhora. Um deles, o mais importante evento do setor no Brasil, foi o 26º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos, que foi realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, em 2014. Outro evento presidido pela senhora foi o COCAL 2015, o Congresso da Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e Afins da América Latina, que reuniu no Costão do Santinho, aqui em Florianópolis, cerca de 600 participantes oriundos de 20 países das Américas e da Comunidade Europeia. A senhora, que tem grande experiência no setor, já vivenciou alguma crise dessa magnitude? A gente nem sonhava que um dia pudesse acontecer o que está acontecendo. E isso deixa marcas profundas na nossa atividade, principalmente o turismo de eventos, o turismo de negócios, porque nós vivemos sempre de aglomeração. O nosso trabalho era reunir multidões, era reunir muitas pessoas para discutir, para trabalhar, para avaliar produtos, etc. Então, para nós, é uma queda assim, que a gente jamais imaginaria que o nosso setor estivesse dessa forma. Então, num país onde uma cadeia produtiva tem 295 mil empregos que desapareceram em 3 meses, isso realmente nos coloca numa situação de pensar qual vai ser o futuro do turismo. A gente sabe que algumas coisas já estão acontecendo, mas as dificuldades vão ser grandes. Nós temos hotéis já se
abrindo e tentando recuperar eventos muito difíceis. Nós estamos numa grande discussão. Que tipo de eventos nós vamos fazer? Eventos presenciais tão cedo nós não teremos. Então, nós estamos, com o apoio da tecnologia, buscando uma forma de fazer eventos virtuais, eventos híbridos, mas, na realidade, daqui a 2 meses, ou até julho, ou até agosto, nós não temos um futuro que nos diga: ó, a nossa retomada vai começar em julho, agosto. É completamente imprevisível. Caríssimo Bruno Bright, o turismo tem recebido uma atenção especial da sua gestão no comando da FEComércio Santa Catarina. Destaque para 2 ações de importância estratégica. Uma, constante, que são as pesquisas de turismo. A outra é o Observatório do Turismo, uma ferramenta de gestão, planejamento e monitoramento das prioridades em termos de governança, infraestrutura, inovação, legislação e qualificação profissional que foram elencadas em 2018 durante o ciclo de encontros realizados nas 12 regiões turísticas do estado, abrangendo 184 municípios. Como o senhor avalia o impacto dessa crise no setor do turismo em nosso estado? Eu gostaria de colocar de que grandes mudanças virão e, sem dúvida, estamos passando por dificuldades, lógico, mas eu acredito que muita coisa que nós vínhamos vivendo, elas vão ser passado. E nós, de fato, como FEComércio, temos uma vice-presidência na área de turismo, na pessoa do nosso companheiro Hélio, e através da Câmara de Turismo também, comandada pelo João Moritz, no sentido de, junto com as nossas pesquisas que você colocou, aprimorarmos e passarmos daqui para frente mais dados ainda para aquelas empresas do setor de turismo, no sentido de que elas possam absorver o maior número de informações para fazer frente a esse momento. E também fortalecer o Observatório do Turismo, no sentido também de oferecer a todo o trade turístico dados para que possamos minimizar os problemas que nós estamos enfrentando no momento. Bom, feito o diagnóstico da situação, vamos debater agora quais as prováveis soluções para o setor do turismo aqui em nosso estado. A retomada do turismo de lazer, ela vai ser mais rápida, porque as pessoas, o turismo vai ser regionalizado, vai ser um turismo doméstico. Tão cedo nós não vamos para o exterior, não vamos pegar um avião, então nós precisamos repensar todo o nosso planejamento. Quando a gente conversava e captava eventos no mundo inteiro, hoje nós temos que refazer todo o nosso planejamento. Então, isso requer um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de cooperação. E nesse ponto, eu creio mesmo, que Santa Catarina será um dos primeiros estados brasileiros a superar mais um desafio. Por quê? Porque além da vocação empreendedora, que é próprio do nosso povo, há uma vocação associativista muito forte. A gente observa empresários que se dedicam a uma causa, no seu caso, no caso do Bruno Bright e tantos outros que dirigem entidades, e eu gostaria de ouvir o Bruno. Não só as entidades, mas os políticos. Então, eu só queria fazer uma referência aqui ao Pronamp, que foi o relator desse projeto. O criador desse projeto foi o nosso senador Jorginho Melo, que é o que tudo indica pelos telefonemas que eu estou dando junto a instituições financeiras. Eu acho que esse Pronamp, ele de fato vai acontecer, vai ser irrigado recursos para os empresários, para os micro e pequenos empresários, não só do turismo, mas de toda a cadeia produtiva.
Além disso, através das instâncias que eu soube que parece que quando a Janine esteve na Embratur, ela foi uma das idealizadoras desse programa das instâncias, só podia ser catarinense, né? Não é mesmo? Então, eu quero dizer que essas instâncias aqui em Santa Catarina já deram frutos e vão dar muito mais frutos. Tanto que, nesse momento, há uns 45 dias, foi lançado o Disruptur. É um trabalho que está sendo feito com todas as 13 instâncias de turismo do Estado de Santa Catarina, através do nosso vice-presidente Hélio e do nosso diretor Rudinei do Senac, no sentido de fazer uma avaliação, de identificar uma nova situação que aconteceu agora nesse momento, porque esse trabalho já tinha sido feito no ano passado, só que numa outra realidade. Nós vamos fazer um apanhado de estudo, vamos entregar para o governo do Estado, vamos entregar para a Santur, no sentido de identificar aqueles problemas que nós, iniciativa privada, através da federação ou das entidades, não conseguimos realizar, tá? Precisamos que todos sejam envolvidos. Nós, Senac, nós temos recursos da ordem de 15 milhões para serem alocados sem custo em cursos para todo o trade turístico. Aí envolve hotéis, bares, restaurantes, empresas de eventos, enfim, todas aquelas empresas que trabalham na área de turismo. Também concordo com a Anita que nós já sentimos de que o turismo regional ele está ganhando força, principalmente na Serra Catarinense. Os dados que nós temos são dados excepcionais. As pessoas hoje elas sentem necessidade de sair das suas casas, tá? Ficaram aí 45, 60, 70 dias presas dentro de casa. Então, é o turismo regional, o turismo que você se desloca de carro mais perto. Então, são essas identificações que nós vamos apresentar ao Estado para que também eles consigam nos ajudar naquilo que cabe à infraestrutura, principalmente a infraestrutura, para que mais rapidamente a gente possa desenvolver o turismo no nosso Estado. Janine, essa ideia de que quando tudo isso passar, as pessoas não conseguem dimensionar muito bem isto. Porque quando tudo isso irá passar? Enquanto não houver uma vacina ou um remédio eficaz para combater os estragos provocados pela Covid-19, pode abrir comércio, pode abrir equipamentos turísticos que as pessoas temerão usá-los. Com a sua experiência, que você tem tanto de Brasil como de mundo, como se comportar nesse período? Que alternativas tem o setor do turismo para conviver com todas essas dúvidas? Somando a isso, vale a gente destacar que o Brasil já vinha num problema econômico e nós vivemos também uma crise política e institucional. A gente tem uma situação complexa no Brasil que a gente não vai aprofundar, mas que ela precisa ser levada em consideração quando você olha esse macro cenário. É inegável que, além do medo de perder a vida e perder os próprios negócios por conta da Covid-19, nós também tememos que esse conflito ele extrapole e a gente possa repetir ou viver situações que não sejam democráticas. E isso também impede que a gente concentre o foco naquilo que é mais importante. E o Bruno citou uma iniciativa de um senador catarinense, que eu tive a oportunidade de entrevistar na semana passada, e a gente deu visibilidade a essa ação, que é o Pronamp. Realmente, Bruno, você frisou uma coisa muito importante. Então, outras tantas iniciativas poderiam estar sendo pensadas e realizadas, não fosse a distração da maioria dos nossos líderes com outros assuntos que não diz respeito ao desenvolvimento do país, que não diz respeito ao bem-estar do povo.
dizer, a gente observa que a maioria está olhando para o seu próprio umbigo. Nunca a gente viu na história do país o STF com tanto protagonismo. Nunca a gente viu o Congresso cuidando da próxima eleição no momento de crise. É lamentável que os três poderes não estão ajudando nesse momento de tamanha crise que aqui foi colocada, que eu também não me lembro de ter passado por uma crise não só econômica, mas como uma crise de saúde, né? Que faz com que dois elementos importantes na vida das pessoas, na vida dos brasileiros e na vida de todos os povos do mundo estejam em jogo nesse momento. Lamento muito que o Brasil esteja vivendo uma polarização absurda e uma disputa por coisas que não seja a vida das pessoas. E também a sobrevivência do emprego, né? Mas o turismo, ele é uma atividade que certamente irá ajudar na recuperação do país. Ele é intenso em mão de obra, de vários níveis. E uma coisa importante, não obstante o fato da gente ter um índice de desemprego alto agora, o turismo é uma atividade resiliente e uma atividade que também se recupera rápido das crises. Qual é a certeza que a gente tem? É da mudança. Então, como profissionais, empresas conseguem conviver nessa adversidade é um grande desafio. Por um lado, você tem todas as dificuldades econômicas que as empresas têm, empresas que já, no setor de turismo, demitiram muito, a gente tem dados assustadores do setor de bares e restaurantes, de hotelaria, de demitir 30%, 40% da sua força de trabalho, e a volta ao patamar de 2019 deve ocorrer em 2023 e 2024. E mesmo assim, muitas coisas não serão da mesma forma. Eu vou dar um exemplo. A revista Fortune fez uma pesquisa com os 500 maiores CEOs das maiores empresas da revista Fortune. 51% deles disse que as viagens de negócios nunca mais vão voltar ao patamar de 2019. Ou seja, parte das viagens de negócios será substituída por reuniões virtuais, já que a gente aprendeu uma série de coisas agora. Como isso vai durar muito tempo, o que fica para a gente é sempre buscar a criatividade, a inovação, entender o que está acontecendo no mercado. São várias mudanças de comportamento de consumidor, de hábitos, não só no turismo, em diversas áreas. E uma capacidade de análise desses cenários, de olhar para o que está acontecendo em outros lugares. E eu espero, sabe, Raimundo, que o Brasil aprenda uma coisa que é muito difícil, é o planejamento a médio e longo prazo. Então, é preciso que a gente consiga se planejar, que a gente tenha planos de desenvolvimento, planos de marketing, planos municipais ou estaduais de turismo, que possam colocar a nossa indústria num trilho e que consiga vislumbrar o médio e longo prazo. E nesse contexto, para a gente encerrar o programa, eu gostaria de saber qual é a visão de futuro da dona Anita para esse nosso país e para a atividade do turismo. O meu sonho é de que realmente a gente consiga mobilizar aqui a nível regional a nossa cidade, com um apoio tanto público quanto privado. E eu diria uma coisa muito interessante que me deixou muito, muito feliz. Estávamos numa live falando para onde que estavam indo os eventos. Como é que você vai escolher o destino do seu evento? E uma das colocações foi o seguinte: não, eu vou preferir uma cidade em que a questão do coronavírus tenha sido mais leve, não tenha sido tão agressiva como nós temos aí nos outros estados. E aí, falando sobre Florianópolis, não, seria um dos destinos, seria Santa Catarina. E Florianópolis, porque Florianópolis, a incidência do coronavírus foi pouca, é uma cidade atraente, e um estado que tem vamos dizer assim, uma atração especial, um estado bem cuidado. E aí eu lembraria, para encerrar, Raimundo,
quando nasceu o Estado de Excelência. Eu lembro que o carinho e a admiração tua e de mais meia dúzia de pessoas que participaram, o programa se chamou Estado de Excelência e que foi, vamos dizer assim, um ato de amor por Santa Catarina. O primeiro programa foi ao ar no dia 29 de abril de 2005, tendo como convidados a dona Anita Pires e o professor Fernando Serra. Este foi o primeiro programa que foi ao ar, que há 15 anos, né, que é a minha forma de dizer eu te amo, Santa Catarina. Dona Janine, que sonhos você acalenta para o futuro do nosso país e da atividade do turismo? Continuando a afirmar duas coisas que eu acredito muito e que me movem na paixão que eu tenho pela atividade de viagens e turismo. A primeira é sempre entender o turismo como aquela que pode gerar emprego e renda, que pode ajudar no meio ambiente, que valoriza a cultura, que valoriza as comunidades locais, por um lado. Então, é uma atividade importante para a sobrevivência do planeta em todos os aspectos. E, por outro lado, uma coisa que eu tenho estudado e que tem cada vez mais me apaixonado é que a melhor receita que a gente pode dar para as pessoas é fazer uma viagem. Bruno, várias vezes discuti com a dona Anita a respeito do que torna atraente determinadas regiões. E ela falava que, além das belezas naturais, o capital humano era muito importante. E foi através do capital humano que eu me apaixonei pela sua terra, Jaraguá do Sul. Eu te conheço já há mais de 40 anos, você era diretor financeiro da empresa do teu pai. Naquela época, os meus contatos lá em Jaraguá do Sul, com as pessoas com quem eu tive o privilégio de conversar, foi o seu ego, João da Silva, da VEG, os Brighton, você, o teu irmão Beto e o teu pai, o Vicente Donini, que estava começando a Marisol, né? O Bibi Kolbach, que lançou umas bombas e foi um fato inovador. Ele vendeu bombas para o Brasil inteiro, o Kolbach, eu me lembro do comercial, né? E Jaraguá do Sul sempre foi, para mim, terra de grandes empreendedores, de pessoas voltadas ao trabalho. E você tem mostrado, você tem imprimido essa marca na FEComércio. Como você vê o futuro do nosso estado e o futuro do turismo de Santa Catarina? Bom, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar pelos 15 anos do teu programa, Excelência, né? Dizendo que você encarnou muito bem a vida aqui dos catarinenses, tá? Mas eu, como brasileiro, como catarinense e como jaraguense, porque você me instigou, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, que nós, pelo nosso espírito inovador, pela nossa criatividade e pela nossa resiliência, sem dúvida, eu acho que nós vamos sair mais rapidamente desse momento que está nos atrapalhando, né? Do que, eventualmente, outras regiões. Tá? E eu quero, finalizando, dizer de que, para sair mais rapidamente, um outro ingrediente se chama solidariedade. Obrigado. Eu é que agradeço a participação da dona Anita, da Janine, do Bruno Bright, e o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelencia.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!